E hoje nós estamos recebendo aqui a participação da advogada Marcela França, que vai falar para nós sobre a obesidade e os benefícios previdenciários. Porque a cada ano aumenta o número de pessoas obesas, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E por isso, atualmente, a doença se tornou um desafio de saúde pública. Tudo bem, Marcela? Seja bem-vinda. Tudo bem, Luiz? Um abraço para todo mundo que está em casa. É uma alegria estar aqui novamente, falando sobre um assunto que é mais comum do que a gente imagina. Pois é, né? Vamos começar então falando sobre a obesidade. Ela gera direito a quais benefícios no INSS? Então, Luiz, o fato da pessoa ter obesidade, ela estar acima do peso, não quer dizer que a pessoa está incapaz para o trabalho. Inclusive, tem pessoas que têm obesidade e não tem nenhum problema para exercer uma profissão. Trabalham muito bem. Agora, a obesidade, ela é um problema quando ela causa problemas para esse trabalhador. Então, se essa obesidade faz com que ele tenha dificuldade no trabalho ou nas atividades do dia a dia, na rotina da sua vida, aí nesse caso, ele pode ter direito a um benefício previdenciário. E qual seria então a obesidade na visão do INSS? O INSS não tem visão nenhuma da obesidade, mas a Organização Mundial de Saúde, ela entende que a obesidade é todo excesso de gordura que é prejudicial à saúde. Então, esse é o nosso ponto de partida. Aí a obesidade está na lista de doenças incapacitantes? Não. Mas a partir do momento que uma pessoa, a obesidade dela, reduz a capacidade do trabalho, ou dificulta a ida dela ao trabalho, por exemplo, nós temos cases, inclusive lá no escritório, de um caso de obesidade, onde o trabalhador ele tem apneia noturna, ou seja, ele vai dormir, ele acorda com falta de ar, consegue trabalhar, falta. Então, nesses casos, é possível sim encaixar um benefício previdenciário. Agora, quais as doenças que mais afastam aí nos casos de obesidade? Aí a gente vai para uma questão mais técnica, mais médica. Inclusive, essa foi até uma orientação que eu recebi de um médico perito. Ele fala, que a estrutura do corpo, você tem um esqueleto que segura toda a sua massa corpórea, tanto de massa magra como de gordura. Então, se uma pessoa está acima do peso, esse esqueleto ele vai sofrer. Então, normalmente é muito comum a questão da lombalgia, problemas de coluna, problemas de artrose nos joelhos e no quadril, do peso, do excesso do peso, além da apneia. Nós temos cases de diabetes descontroladas, problemas cardíacos. Todos esses problemas, eles estão diretamente ligados a problemas de saúde quando há uma obesidade. Agora, quais são as maiores dificuldades aí periciais na obesidade? O que acontece, Luiz? Na hora que você vai fazer uma perícia, que o obeso vai passar numa perícia, para ele ter um enquadramento, a primeira coisa que ele tem que ter é um quadro clínico grave. E esse quadro clínico, ele não é do dia para a noite. A pessoa não fica obesa do dia para a noite, a pessoa vai aumentando de peso, pode ser uma questão de tireoide, pode ser outras questões, mas para tratar ela tem que afastar. Então a pessoa tem que estar muito doente para ela poder ser enquadrada como uma pessoa portadora de uma dificuldade, uma incapacidade, seja temporária ou permanente. Então a gente vai na apneia, a gente vai nas questões ortopédicas, a gente vai nas questões cardiovasculares. Tudo isso pode gerar um benefício previdenciário através de uma perícia. Agora, não está aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do afastamento, A pessoa, ela acha que está acima do peso, ela vai pedir um afastamento na empresa. Ela vai ter um período que a empresa vai pagar e depois vai esperar essa perícia do INSS. Isso. Pode ser que ela venha receber ou não, Normalmente a pessoa vai ter que passar por uma perícia do INSS para saber. As perícias estão demorando, pelo menos aqui na nossa cidade, tem cidades mais próximas que estão demorando menos tempo. Mas aqui em Itaúna a gente está com uma média de 3 meses. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que vai fazer uma perícia amanhã. A perícia dela, ontem fechou 90 dias de afastamento dela. Ela já vai voltar com os relatórios médicos. Ela não tem mais o quadro clínico, não é obesidade, é um outro quadro clínico. Mas ela vai fazer a perícia com os relatórios médicos, pela demora, na data da perícia, mas é assim que funciona. Esse tempo, É. Agora, quais benefícios podem ser concedidos aí por casos de obesidade? A gente tem os benefícios que são os afastamentos por auxílio-doença, que é auxílio-doença incapacidade temporário ou definitivo. Tem pessoas realmente que têm um problema tão grave, desenvolvem quadros tão graves de diabetes, igual nós tivemos um case de aposentadoria no escritório, que foi de um trabalhador que ele já andava com aquela insulina que era aplicada, que nessa região dele, assim, completamente descompensado. Então, nesse caso, é fruto de uma obesidade. Então,
Então, nesse caso, a gente conseguiu uma aposentadoria por invalidez para ele. Então, a gente tem os benefícios por incapacidade, temporário ou permanente, e temos também o LOAS, que é o benefício de prestação continuada. A pessoa não trabalha, a pessoa não tem renda, a família não tem renda. Aí, nesse caso, a gente pode tentar conseguir, ele vai ter que passar por uma perícia, tem que ter a documentação, relatório médico, os exames, e também pode conseguir um BPC. É por isso ter sempre um profissional, né? Para ter acesso aí tanto no INSS, como a gente estava falando agora há pouco, que é tudo de forma online, para resolver essas questões. Isso, quase tudo hoje é no online, né? Eu estava até conversando, a gente estava conversando antes sobre isso, sobre o canal que nós advogados temos diretamente com o INSS. Acaba que os processos são mais rápidos, eles são mais céleres, nós temos mais ferramentas do que a população que vai fazer sozinha, e com certeza vai ter um prejuízo financeiro. Então tá certo. Marcelo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Luiz.